Olá, são 9h12. Esta é a primeira edição do Senado Agora. Aqui você acompanha as principais informações do Senado durante a manhã e trechos ao vivo das comissões. Está começando neste momento a Comissão de Assuntos Sociais, que faz audiência pública para debater a aposentadoria especial de pescadores. Também será discutido o período de defeso. Primeiro, agradecer mais uma vez a Vossa Excelência, que toda vez que qualquer setor da sociedade solicita uma audiência pública para debater temas que vão deixar aos senadores, deixar para os senadores informações, subsídios, para implementar, aprovar ou não projetos de interesse do setor. E no dia de hoje nós vamos debater aqui a aposentadoria especial para os pescadores, e claro, fala aqui o período defeso e a preocupação que eles têm nesse período da vida deles. Então, as iniciativas vão nesse sentido. Eu, inclusive, recebi aqui, para alegria nossa, presidente, e se Vossa Excelência concordar, que ele possa usar a palavra, o ex-ministro da Pesca, o Altemir Gregolin, que é um especialista no assunto, e se ele pudesse também compor a mesa, ele vai nos ajudar, com certeza, porque conhece o tema com profundidade. Enfim, senhor presidente, estamos aqui para ouvi-los. Foi um pedido deles, nós vamos ouvir, aí daremos a nossa posição, tanto aquele que for relatar, discutir, encaminhar projetos de interesse desse setor tão importante, Vossa Excelência, que é médico, para a saúde do brasileiro, que é comer peixe. É isso, presidente. Mas sou médico e também pantaneiro, viu? Então, está aqui o nosso Armindo, que representa a colônia de pescadores lá do querido Mato Grosso do Sul. Senador Paulo Paim, eu quero dizer que nós temos um requerimento que foi aprovado, e é claro que os convidados, eles falaram aqui. Eu tinha conversado com o ex-ministro Queirolim, de forma a que ele participasse logo após a exposição como debatedor, na condição de parlamentar ou de senador aqui. Eu tenho certeza que ele dará uma contribuição. Agora, evidentemente que nós podemos também tê-lo à mesa como expositor. Aí é uma decisão do plenário dessa casa. Eu consulto os senhores senadores se gostariam que o ex-ministro pudesse fazer parte da mesa, como já expositor ou participando dos debates logo após a exposição dos nossos convidados. Senadora Vanessa Souza, a nossa vice-presidente aqui da comissão, a senadora Vanessa Graziotti. Apenas para concordar com Vossa Excelência, eu acho que pela contribuição que o ex-ministro pode dar, o amigo Gregolin, acho que seria interessante que ele ficasse na mesa já, senhor presidente. Os demais senadores também concordam? Então, senador Paulinho, apenas para que a presidência tenha legitimidade para compor essa mesa. Então, eu quero chamar para compor a mesa o senhor Armando José Romagueira Burle, presidente do Conselho Nacional de Pesca e Aquicultura, CONEP. Chamar o senhor Giovanni Genásio Monteiro, presidente do Sindicato dos Armadores e das Indústrias de Pesca de Itajaí e região, Sindip, Santa Catarina, e vice-presidente regional sul do Conselho Nacional de Pesca e Aquicultura. Convidar o senhor Gabriel Causavara de Araújo, vice-presidente do Conselho Nacional de Pesca e Aquicultura. Armindo Batista dos Santos Filhos, presidente da Colônia dos Pescadores do Estado do Mato Grosso do Sul. Por favor. E cadê o nome do ministro? Quero convidar para nossa
alegria e honra aqui o ex-ministro da Pesca, senhor Altemir Gregolin. Senhor presidente, se me permitir, só para um registro, está aqui do meu lado o prefeito de Rio Grande. É uma das principais cidades costeiras do nosso estado. Prefeito do Rio Grande é no litoral sul. O Alexandre Duarte Lidmeyer, eu pedi o cartão porque o sobrenome dele aqui, só lendo, para mim conseguir acertar a pronúncia. O Alexandre é um jovem prefeito da chamada região sul do estado. Há um tempo atrás, senhor presidente, é considerado a região pobre do nosso estado. Felizmente, com o investimento, principalmente no polo naval, né? Rio Grande, Pelotas, hoje se apresentam como um potencial enorme. E lá os pescadores são fundamentais. Por isso ele fez questão de vir para participar aqui da nossa audiência. E se ele puder fazer alguma fala aqui como debatedor, depois a gente agradece. Seja bem-vindo. Obrigado. Seja muito bem-vindo aqui. Eu vou conceder a palavra para... Eu penso que nós podíamos iniciar ouvindo o ministro, né? Eu acho que... Ministro é ministro. É contigo, ministro, agora. Ministro, te diga aí. Ministro, por favor, Vossa Excelência inicia aí como expositor por um prazo... nós colocamos aí 10 minutos, mas é claro que nós vamos ter uma tolerância em relação a esse tempo. Alô, oi. Bem, bom dia a todos, a todas. Bom dia ao senador Moca, que preside esta sessão. Bom dia ao senador Paulo Paim. Agradecer também as suas palavras e toda a consideração. Os demais senadores, a senadora presente, muito prazer estar aqui, prefeito de Rio Grande. Cumprimentar aqui as lideranças do setor, né, o Gabriel Calzavara, o Giovanni, presidente do Sindip, o Gabriel, que é do Rio Grande do Norte, Natal, presidente da colônia também de Mato Grosso do Sul. Cumprimentar todos os empresários, empresárias de Santa Catarina, que é o meu estado, e do Brasil, né, que estão aqui presentes em peso, pescadores, pescadoras, assessores, dizer da alegria, né, de estar aqui. Eu que estive por várias oportunidades, em função de meu mandato de ministro, do período de 2006 a 2010, foram praticamente 5 anos de trabalho, de muita construção, de muita participação. E aqui, senador Moca, agradecer também novamente ao Senado, que naquele período deu grandes contribuições, especialmente na aprovação de 2 leis. A lei que criou o Ministério da Pesca, em 2009, instituição responsável hoje por essa atividade, e a nova lei da pesca, que tramitava no Congresso Nacional faziam aproximadamente 14 anos, e que nós, em conjunto com o setor, discutimos um substitutivo e que foi aprovado na Câmara e foi aprovado no Senado. Então, o Senado deu uma grande contribuição, né, para o desenvolvimento da pesca e da aquicultura no Brasil. Aquele período foi um período interessante. Eu costumo dizer que, senadores e senadora, que os pescadores são verdadeiros heróis no Brasil. Se nós considerarmos os últimos 50 anos, a pesca se desenvolveu praticamente sem apoio do Estado brasileiro. Raramente o governo brasileiro teve políticas de incentivo, a não ser na década de 60, 70, com isenções fiscais, estímulos creditícios, mas a pesca sempre foi um setor secundarizado. E eu costumo dizer, se a pesca e a aquicultura tivesse tido o apoio que teve o frango, que teve a produção bovina no Brasil, que teve a produção de suínos, que teve esses segmentos que foram prioritários do governo brasileiro, do Estado brasileiro, hoje o Brasil seria uma potência nessa área. Eu não tenho dúvida em relação a isso. Então, o abandono do setor não permitiu
com que esse segmento pudesse alçar a uma importância econômica e social maior do que nós temos hoje. Mesmo assim, a pesca e a cultura representam mais de 5 bilhões de reais de produto interno bruto. Nós temos um volume de empregos gerados muito significativo. Nós temos mais de 1 milhão de pescadores também artesanais no Brasil, ou seja, a pesca é um segmento que tem uma importância social e econômica bastante grande, mas tem um potencial extraordinário. Eu, como ministro, tive a oportunidade de conhecer os principais países produtores do mundo. A China, a Espanha, a Noruega, a Coreia, a Tailândia, o Chile, o Peru. Esses países, todos são unânimes em dizer que o Brasil é o país hoje que tem o maior potencial e a maior possibilidade de expansão deste segmento. Então, significa que o Estado brasileiro, o Executivo, o Legislativo, o próprio Judiciário precisam dar a devida importância, como vem dando a presidente Dilma, o presidente Lula, né, colocando esse setor como um setor de destaque. Mas eu tenho certeza que é preciso fazer muito, muito mais, para que a pesca e a cultura brasileira possam realmente deslanchar, e aí algumas preocupações são importantes. Eu acho que é consenso no setor que aquilo que foi um avanço na criação do Ministério, que foi o compartilhamento da gestão pesqueira, do ordenamento pesqueiro, hoje isso já está superado. Nós precisamos fazer com que o Ministério da Pesca seja a autoridade única no setor e ele possa, evidentemente, com base em critérios ambientais, definir as regras, definir a legislação, definir as normativas para ordenar a pesca no Brasil. O compartilhamento tem engessado, tem levado a uma demora nas definições e tem comprometido o licenciamento e o ordenamento pesqueiro no Brasil. Então, nós, quando criamos o Ministério, definimos pelo compartilhamento porque foi a única forma de ter um acordo no governo e poder criar o Ministério da Pesca e Cultura. Mas esta fase está superada. Nós precisamos dar um segundo passo, que é efetivamente o Ministério assumir essa função e ser a autoridade única no setor. Há também uma preocupação com relação à importação de produtos. E isso é importante regular. Nós temos um mercado interno aquecido, nós aumentamos o consumo de 6,5 quilos habitante ano para 10 quilos habitante ano, nós aumentamos a produção de 1 milhão para 1.400.000 toneladas, mas o aumento da produção não tem dado conta da demanda. Evidentemente, a questão das importações é um processo que vem se constituindo no Brasil. Agora, nós precisamos regular isso, nós não podemos comprometer a produção nacional de pescado, não podemos comprometer a indústria nacional, não podemos comprometer os produtores nacionais, né, com a importação desenfreada desses produtos. E em relação à questão colocada aqui, a aposentadoria especial e a questão do seguro defeso. A aposentadoria especial é um benefício que os nossos pescadores brasileiros tinham e que perderam na reforma da Previdência em 98, senador Paim. Perderam. E eu tenho defendido esse direito porque é uma atividade insalubre, é uma atividade que gera problemas efetivamente de saúde dos nossos pescadores, especialmente problemas de pele, problemas de visão. Quer dizer, ou seja, a grande maioria dos pescadores, quando a gente implementa uma política, por exemplo, de alfabetização, de aumentar sua formação, a primeira coisa que precisa providenciar são os óculos, em função da deficiência de visão, consequência da atividade, do sol, da água e assim por diante. Mesma coisa, a incidência de câncer de pele, por exemplo, é superior, muito superior a outras atividades. Por isso os pescadores tinham aposentadoria especial até 98, mas na reforma da Previdência perderam esse direito. Então é um direito que foi perdido e que os nossos pescadores lutam para que isso retorne. Evidentemente a gente sabe das dificuldades disso.
Quando eu fui ministro, essa questão estava na pauta, nós fizemos inúmeras reuniões no Ministério da Previdência, no Congresso Nacional, e a gente sabe das dificuldades. Agora, efetivamente, é um fato concreto, objetivo, né, um direito que, no meu entender, os nossos pescadores têm. Em relação ao seguro-defeso, aqui há duas questões. Uma é o seguro-defeso para o pescador artesanal, que é um direito, é uma política importante, porque no período de reprodução da espécie é preciso parar de pescar, para que a gente possa ter sustentabilidade no desenvolvimento da pesca no Brasil. Alguns países não têm esse dispositivo, mas nós temos e nós consideramos ela muito importante. Ou seja, o período da reprodução precisa ser respeitado. Se precisa ser respeitado, o pescador precisa de ter uma renda adicional. E essa renda vem do seguro-defeso, que é um salário mínimo por mês durante o período em que a pesca é proibida. Nós ampliamos, no período, no governo Lula, governo Dilma, se ampliou muitos investimentos nessa área. Né? Um número quase infinito de pescadores que não tinham direito passaram a ter direito. E isso é importante que se mantenha. Cada espécie tem o seu período de reprodução e, portanto, cada espécie tem um período de defesa. Agora, há uma outra questão que eu acredito que é o tema aqui, senador Moca, que na verdade, é aquele pescador embarcado, que é seletista, que vai para o mar pescar, que tem um contrato de 6 meses, 8 meses, depois esse contrato finda, e esse pescador não tem direito ao seguro-desemprego, porque não completou um ano, né, de contrato, não tem esse direito ao seguro-desemprego, porque não tem um ano de contrato assinado. Por outro lado, não tem direito ao seguro-defeso, porque ele não é considerado um pescador profissional. Ele é um trabalhador com vínculo empregatício. Então, esse trabalhador ele está no limbo da legislação. Ele não tem acesso a nenhum dos dois benefícios, nem o seguro-desemprego e nem o seguro-defeso. Eu acho que isso precisa ser equacionado. Ele fica na mão, ele é demitido, é exonerado, até porque a pesca é sazonal e muitas vezes os empresários não têm condições de sustentar um custo sem estar em atividade, sem poder pescar. Então esse trabalhador está totalmente desprotegido. Eu acho que teria que achar uma maneira legal, uma brecha legal, né, fazer uma mudança na legislação para que esse pescador ele possa ser beneficiado. É um problema seríssimo em todos os estados onde há uma indústria pesqueira desenvolvida, como a Santa Catarina, Rio de Janeiro, está aqui o Ponce, né, Rio Grande do Norte, Ceará, o norte do nosso país, São Paulo, Rio Grande do Sul. Então, onde tem pesca industrial e trabalhador embarcado que pesca e tem vínculo empregatício, tem esse problema. Então é um pescador desassistido, um pescador em que a lei não consegue proteger. Eu acho que precisa achar uma saída, que eu acho que é o tema, um dos temas principais aqui. Então, eu, nesses 10 minutos, de forma objetiva, né, procurei colocar essas ideias. Agora, destacar, finalizando o seguinte: o setor pesqueiro no Brasil é importante e é um setor que eu não tenho dúvida que nas próximas décadas vai orgulhar o Brasil, vai colocar o Brasil numa outra condição, porque o mundo consome cada vez mais pescado e um dos poucos, se não o único país que tem condições de expandir a produção é o nosso país, é o Brasil. Obrigado. Agradecer o ex-ministro Kerguelen, que valorizou e muito a nossa audiência pública. E aí, pai, cabe à presidência sempre a parte antipática, aí não tem jeito e eu não vou me omitir disso. Nós temos uma mesa com 6 expositores. Eu vou pedir ao ministro que ele possa voltar ao plenário, e eu vou compor a mesa originariamente, até porque alguns expositores não haviam chegado quando do início. Mas como nós temos horário aqui, eu tinha que começar os 10 minutos de tolerância e chamei para compor a mesa, até para que a gente pudesse ganhar tempo. Então eu convido para compor a mesa o senhor Ricardo Leite Goulart Ponce, que é o presidente da Federação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Aquaviários, AFINS, e AFINS, né? E FNTA. Armando José Roma Guerra Burle, presidente do Conselho Nacional de Pesca e Aquicultura.
e o senhor Manuel Xavier de Maria, presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Pesca de Santa Catarina. Eu quero apenas dizer aos que estão compondo a mesa que os nomes não foram chamados anteriormente, até porque eu sabia que não estavam presentes, não havia e não há, por parte da presidência, nenhum sentido de não chamar, até porque o importante dessa audiência pública é ouvir o conjunto daqueles que operam nesse segmento tão importante da pesca no nosso país. Presidente, me permite só fazer um registro. Uma colaboração a Vossa Excelência aqui no plenário. Está presente conosco o deputado João Rodrigues, de Santa Catarina, é secretário da Agricultura e Pesca do Estado. E está aqui a pedido do governador para que ele acompanhasse a nossa audiência. Seja bem-vindo, então, deputado, presidente. Bem-vindo, secretário, e também o nosso deputado. Com a palavra o senhor Ricardo Leite Goulart Ponce. É a sequência que está aqui, proposta pelo senador Paulo Paim, presidente da Federação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Aquaviários e afins. Deixa eu ver, tá ligado? Obrigado, presidente, cumprimento o senador Paim, o Gregolin, eu diria meu amigo Gregolin, cumpriu uma função histórica nesse país e a história vai registrar isso. Cumprimento a todos. E, primeiramente, queria dizer alguma coisa sobre a nossa federação. Nós representamos os trabalhadores aquaviários. Quem são os trabalhadores aquaviários? São os marítimos, os mergulhadores, os trabalhadores na navegação fluvial e os pescadores na pesca industrial. Ou seja, quem navega, quem está na água, pertence à nossa federação. Não é? Os pescadores artesanais não estão representados por nós. Eu sou marítimo e fluviário, naveguei na Lagoa dos Patos, Rio Grande, atracava ali no Rincão da Cebola durante muito tempo, prefeito. E naveguei no mar, cabotagem, naveguei no offshore e tive uma experiência muito breve sobre a vida do pescador quando comandei uma embarcação adaptada, uma traineira adaptada para o apoio, senadora, prazer, adaptada para a atividade offshore. Então, ali eu pude ver o que é a atividade de um pescador na pesca industrial em alto mar. Ou seja, uma embarcação pequena, não é? Diferentemente de quando eu navegava na cabotagem num navio, ou navegava na navegação interior em águas protegidas, né? Era uma navegação pequena, em alto mar, exposta num espaço confinado, numa diversidade física muito grande e numa situação social muito incômoda. Então essa atividade, ela tem essa particularidade, agravante a atividade marítima. A OIT, senador, define, das nossas atividades que nós representamos, das 4 atividades mais perigosas, mais penosas, uma delas, e talvez a primeira ou a segunda, o mergulho ou a pesca, são consideradas as atividades mais penosas, pelas razões que nós citamos. Confinamento, a diversidade de tempo, de clima, não é? E de incerteza, não é? E ao contrário de outras atividades que houve uma evolução muito grande tecnológica. Na pesca, a situação do pescador, ela evoluiu, não há dúvida, o Gabriel está aqui, mas continua muito adversa. Então, se há uma injustiça, se foi cometida uma injustiça aos trabalhadores, a partir de 98, eu diria que, particularmente, os pescadores foram os mais injustiçados. Então, e a atividade, o ministro Gregolin falou, mas me permita, ministro, reafirmar o que Vossa Excelência disse, é uma atividade fundamental
para a humanidade, não para o Brasil, para a humanidade. Trata-se, presidente, de proteína, da melhor proteína de alimentação, de saúde, trata-se de segurança alimentar e de saúde pública. Então, essa atividade, e eu gosto de exemplificar, nós produzimos, ministro, na ordem de 1 milhão de toneladas anualmente entre a pesca marítima, a aquicultura. A China produz 53 milhões, não é, Gabriel? 53 milhões de toneladas de pescado em aquicultura, em águas interiores e na exploração marítima. O que isso quer dizer? Quer dizer, não num exercício simplório, mas num exercício real, e o ministro sabe disso, que a potencialidade brasileira, que tem mais água. Nós temos 3 vezes mais água do que a China, uma costa menos explorada. Isso quer dizer que nós temos um potencial de produzir alimento da melhor qualidade, não só para o Brasil, mas para a humanidade. Então, quando o presidente Lula criou o Ministério da Pesca, ele foi um visionário no sentido de enxergar, não é, um século vindouro, não é, da crise de alimentos. Então, a atividade, ela deve ser prestigiada. E para isso, o início disso foi a criação do Ministério, com o apoio. Eu até diria, o meu amigo Penteado gosta de dizer que nós demos o primeiro passo. Não importa quem deu o primeiro passo, demos não enquanto categoria, mas enquanto brasileiros, no sentido de fazer um esforço para a criação desse ministério, para cumprir uma tarefa histórica que eu creio que está cumprindo. Então, não é? Voltando ao trabalho não, da minha representação, o pescador industrial. Nós temos uma legislação, nós somos, como disse o ministro, seletistas, e aí, infelizmente, injustiçados, porque pescamos em alto mar. Não é? Há situações, Gabriel depois vai falar sobre isso, da pesca oceânica, e ele vai falar, Gabriel, não vou me meter na tua charla aí, mas a pesca oceânica, que foi também uma outra emergência para a criação do Ministério da Pesca, era a necessidade que nós tínhamos e temos de ocupar as zonas econômicas exclusivas e aumentar as nossas cotas de captura para assegurar estatísticas e assegurarmos cotas, né, no alto mar, porque o atum, especialidade do Gabriel, ele é um peixe migratório, então ele passa na nossa costa e nós não temos como capturá-lo. Nós temos que capturar esse atum para assegurar cotas e estatísticas de pesca e não temos como fazer. Então, quem tem que fazer isso seremos nós, aquaviários, pescadores, não é? Preparados, estamos trabalhando conjuntamente com a armação, no sentido de preparar essa gente, preparar embarcações, preparar conhecimentos para conseguirmos buscar esse peixe que, teoricamente, não é, deveria ser nosso. Então, isso é uma tarefa muito difícil, envolve muitos ministérios. O Ministério da Pesca está à frente disso, mas envolve também o Ministério da Educação, envolve a Marinha do Brasil, envolve a necessidade de formação, envolve as nossas entidades, nós estamos à frente disso, no sentido de conseguirmos preparar a nossa gente para pescar e assegurar capturas nas zonas econômicas exclusivas e assegurar esse pescado que poderia ser perdido. Então, é uma outra tarefa. Tá? E tem que preparar isso, tem esse espaço, esse desafio que nós estamos, com um esforço coletivo, conseguindo atingir. E esse pescador, esse homem que tem que ser preparado para isso, ele está sujeito a uma legislação, não é? Lamentavelmente há essa injustiça, porque a pesca é sazonal, ele vai buscar o peixe e quando não tem o peixe, depois desse sacrifício, ele fica sem o seguro-defeso e sem o seguro-desemprego. Esse homem, esse aquaviário, ele está sujeito a toda uma legislação nacional e internacional. Senador Paim, nós estamos lhe devendo
não é uma missão que Vossa Excelência pediu no sentido de avançarmos na 2006, na Convenção Marítima, mas fazemos outro apelo a Vossa Excelência, porque a Convenção da Pesca, Convenção Internacional, a Convenção 188, também está na Casa Civil, não é, Vossa Excelência? Nós estamos também apelando a Vossa Excelência no sentido de que venha a ser tramitado e ratificado imediatamente pelo Congresso Brasileiro. Ou seja, as convenções internacionais, elas têm que passar pelo Congresso, enfim, para a sua ratificação e depois a sua internação na nossa legislação. Então, um apelo a Vossa Excelência para que nos ajude também nesse sentido. E essas convenções internacionais, particularmente a 188, não é uma única convenção, é, digamos, um guarda-chuva de convenções. É uma série de convenções, idade mínima, exame médico, repatriação, alojamento, uma série de legislações internacionais que são sintetizadas numa única convenção e depois internadas em lei para regular a atividade, a nossa atividade. Então, isso, nós precisamos disso. Nós precisamos, em verdade, de 3 coisas. Emergencialmente. A primeira é essa, não é? Que sejamos normatizados a parâmetros internacionais. Não é? A segunda, que venhamos a definir, senador, esse vácuo, esse limbo, como bem colocou o ministro, de que nós estamos desprotegidos, injustamente desprotegidos num determinado momento. E a terceira questão, que é objeto desse nosso encontro, é que não é a busca do tempo passado, mas é que sejamos vistos diferentemente como somos. Então, é esse o apelo que nós fazemos. Muito obrigado. Agradecendo o senhor Ricardo Leite Ponce e passando a palavra de imediato ao senhor Armando José Burley. Eu vou evitar o Roma Guerra porque eu acho que eu estou falando errado o nome do Armando. Presidente do Conselho Nacional de Pesca e Aquicultura, CONEP. Bom dia, presidente. Bom dia, membro da mesa. Bom dia, senadores. Bom, a todo mundo. O nome certo é Romaguera, né? Mas é meio complicado de pronunciar. Bom, eu vou procurar ser rápido, porque meu forte não é a oratória. O que eu queria dizer aqui é o seguinte: nós temos uma costa com 8.500 quilômetros de costa, certo? Tivemos um auge na nossa produção pesqueira na década de 70 com grande incentivo da parte do governo. Depois disso houve vamos dizer que com a criação da SUDEP, ela ficou patinando e houve uma desarticulação e o setor ficou um pouco órfão, né? Nós temos uma produção de produtos nobres com grande valor agregado, que realmente é pouco explorada ainda, principalmente na pesca oceânica, que eu vou deixar que o Gabriel fale mais detalhadamente. Para você ter uma ideia, a nossa frota hoje, em média, tem 40, 50 anos. Não houve investimento, desde a década de 70 que você não tem investimento maciço nesse setor. Hoje a gente está numa crise muito grande mesmo, mas não é por falta de produtividade, nem de produção. É pela concorrência. É um dado que assusta a gente, porque hoje a gente está se batendo com os países asiáticos e é humanamente possível alguém se bater com o pessoal lá, do jeito que eles trabalham. Eu vou dar um exemplo. No dia 5 de sexta-feira, eu teve uma reportagem do Globo Repórter mostrando o Vietnã. E a Glória Maria, na ânsia de mostrar como funcionava, mostrou o delta do Mekong e mostrou a casa que só tem direito a um quarto, o dono que emprega todo mundo, o resto dorme todo mundo de todo jeito. E embaixo da casa tem um viveiro com criação de peixe. Agora eu pergunto com o que é que está se alimentando aquele peixe ali, né? Porque ele não tem rede sanitária, não tem esgoto, não tem ração, não sei de onde é que vem aquilo.
Outra coisa que me chamou muita atenção, ela mostrando as casas lá dos vietnamitas, mostrou chão batido, parede de palha, mas é tudo limpinho, a panela está brilhando. Quando ela mostra isso no Nordeste ou no Norte, mas isso é trabalho escravo. Né? É verdade. Então, eu digo, meu Deus do céu, quando vai para o Nordeste ou para o Norte, a gente é tudo trabalho escravo. Lá no Pará tem um bocado de gente respondendo para o trabalho escravo, por ter uma acomodação muito melhor do que aquelas casas que apareceu lá, que as panelas estavam brilhando, bebê. Então fica difícil da gente se bater com ele. Você aprovar aqui nessa casa o Código Florestal, onde tem exigência para a produção nacional de tudo que é jeito. Eu pergunto, o Vietnã e os chineses têm essas obrigações todas? Para você ter uma ideia, no ano de 2000, o Brasil importou 63 milhões de dólares de pescado. Hoje tem 500 milhões. Hoje, estão se botando filé de pangados, que aquele peixe está criado embaixo da casa, aqui no Brasil, a R$ 5,25. Como alguém vai se bater numa produção dessa? Não tem. Nós temos condições de produzir. O Ministério mostra hoje que a gente está em 23º lugar na produção de peixe. Não acho que a gente pode chegar a ser o primeiro, não, mas com certeza pode ser o melhor de produção. As nossas espécies são muito boas, de um valor agregado muito bom. Eu estava vendo alguns dados do Ministério, mostra que temos 12% de água doce do mundo. E se a gente utilizasse apenas 0,5% dessa reserva de água doce, 0,5%, até o Inmetro permite, quando dá diferença de ferro, se você comprar uma carreta, der 0,5%, você não pode responsabilizar a siderúrgica de nada, porque não é nem considerado furto nem falha. 0,5% dessas 12%, a gente aumentaria a produção em 4 vezes a nossa produção nacional. Agora, consiga uma licença para criar peixe nesse Brasil. Que eu quero ver quem é que consegue. Que é complicado, meu patrão. Você pega isso na cassinicultura, isso é na piscicultura, é complicado. Então, são coisas assim que com um pouquinho de apoio o setor dispara. Mesmo com essas a diversidade todas, hoje nós empregamos 10 milhões de pessoas, direto e indireto. Não é pouca coisa, né? É um setor ainda bastante forte. Para você ter uma ideia, essa questão da pesca, mesmo a pesca oceânica, que ainda é muito mal explorada no Brasil, a pesca, os dados que a gente dispõe, diz que a pesca ilegal oceânica no mundo gira com a cifra de 23 bilhões de dólares. Para você ver que o mercado é um mercado em potencial muito grande. Precisa de apoio, precisa de regras claras, precisa ter um chefe, que tem um ditado que diz que cachorro que tem 2 donos morre de fome, e a gente está com 2 patrões, é o Ministério da Pesca e o Ministério do Meio Ambiente. O ministro Gregolin sabe o que é isso na pele, porque não vai, se você senta numa mesa para reunião, o cara cruza o braço e diz, não quero, não faço. E aí vai 6 meses, passou a safra, quem trabalha com safra tem um período, tem um tempo, passou aquele tempo, pode liberar e já está no defeso, não adianta. Então, de uma maneira geral, e era isso que eu queria mostrar, além do mais que você tem um dado que mostra que hoje a pesca representa 3 vezes o faturamento do mercado de pecuária no mundo. Então, uma coisa que a gente tem de crescer, eu não sei nem dizer qual é o número que pode chegar aqui no Brasil, e hoje é irrisório no Brasil. Você vê, no mundo ela representa 3 vezes o que a pecuária fatura. A Argentina tem mais divisas com a pesca? A Argentina tem mais divisas do que a gente. Com a pesca, exatamente. Então são coisas assim que... E é uma coisa que você pode crescer ambientalmente sustentável, né? Uma coisa que só depende da gente. Era só isso que eu queria falar. Senador Paim, eu me sinto na obrigação, né, de esclarecer a audiência pública
protocolarmente, ela foi chamada para que a gente discutisse duas questões, né? A aposentadoria especial, o período de defesa. É claro que eu percebo, e acho importante e concordo. E olha que o Código Florestal só não ficou pior porque teve muita gente que defendeu bravamente essa questão aqui. Senão, o texto que se queria aqui era muito mais restritivo. E aí eu fico até contente quando eu vejo essas colocações, porque dá sempre a impressão que esses ruralistas querem acabar com tudo. E nós estamos falando da economia, de uma atividade que gera emprego e que tem, né, tudo a ver com a melhoria da qualidade de vida das pessoas. E sem absolutamente destruir nada, essa que é a verdade. Mas eu quero então dizer, porque muitas das colocações, sobretudo do empresário, se a gente não tomar cuidado, senador Paulo, ela vai ficar sem a resposta, porque a audiência pública foi convocada, Armando, né? Armando, com um outro tópico. Mas é evidente que para você falar de aposentadoria especial de período de defesa, é preciso mostrar a importância que tem esse segmento. Eu só estou justificando, para não ficar uma coisa desconexa na audiência pública. Mas quero dizer que a contribuição dada aqui hoje, Amanda, é muito importante, até para que se possa compreender a importância desse segmento e a importância do trabalhador, né, do pescador, para a gente ter uma organização desse tema. Concedo a palavra ao senhor Manuel Xavier de Maria, presidente do Sindicato dos Trabalhadores das Empresas de Pesca de Santa Catarina. Funcionou. Bom dia a todos. Eu queria primeiro agradecer ao senador Paulo Paim. Na primeira conversa que a gente teve sobre pescador e as suas dificuldades, veio a proposta dessa audiência, inclusive com a possibilidade de se tratar de outros assuntos sobre o setor pesqueiro, não somente sobre pescador, a problemática da aposentadoria e o seguro defeso. Mas que para nós foi uma honra muito grande receber do nobre senador essa proposta, né, de que vamos fazer esse debate, vamos fazer essa audiência, e também ao nosso presidente aqui, pela questão de aprovação dessa audiência. Os senhores não sabem o quanto é gratificante saber que essa categoria ainda é importante e lutar para que ela continue sendo importante. Nós somos pescadores profissionais industriais. Nós passamos de 2 até 90 dias em alto mar. Nós conseguimos fazer captura em 3, 4 milhas próximo da costa, até mesmo 350 a 400 milhas da costa, ou seja, já em águas internacionais. Mas eu trouxe aqui um trabalho que eu gostaria de apresentar, e de que eu vou fazer essa apresentação rapidamente, até para que os senhores entendam o que é a penalidade hoje no Brasil de ser pescador profissional. Essa é a questão. Pescador, o que é que ele é e de que forma ele se comporta no dia a dia. É seletista, como já foi colocado, de 2 dias até 80, vai até 90 dias. Pode passar. A bordo, as atividades são desenvolvidas assim. O mestre, responsável pela navegação e a segurança da tripulação e da embarcação. E existe também o responsável pela captura. Tempo de trabalho dos mestres vai de 15 horas por dia. O motorista profissional, como muitos pensam, ele não dirige o barco. O motorista da embarcação de pesca é o responsável por questão de motor, bombas, partes elétricas e hidráulicas. Pode passar. Cozinheiro, como o nome já diz. O gelador é o responsável pela questão do pescado na sua descarga, né, e no seu acondicionamento a bordo. O seu peixe sai mal ou sai bom é culpa dessa pessoa, o gelador. O contramestre é o responsável pelo convés. Toda a tripulação está submissa às suas ordens e só o mestre acima. Os tripulantes, os demais, exercem todas as atividades de coleta e lançamento dos apetrechos de pesca.
Pode passar. Proeiro, esse é o responsável que muitas vezes, mesmo sem grau de escolaridade, mas que tem um conhecimento de todo o pescado, onde se encontra o pescado, de que forma mais fácil capturar, quando encontrar esse pescado. Então, o proeiro é a pessoa responsável em muitas das embarcações pela quantidade de pescado capturado. Aqui passamos para o tormento, né, do pescador numa busca por uma aposentadoria. Isso é lei, ingressar na pesca somente com 18 anos. Se ele desenvolve atividade e tem que desenvolver por 35 anos, e com os defesos que chegam até 5 meses por ano, ele tem mais um acréscimo de 14 anos e 7 meses. Ou seja, o pescador que começa a trabalhar hoje não vai se aposentar nunca antes de 67 anos de idade, se ele não perder nenhum dia de trabalho fora o defeso. Pode passar. Esse documento, que está abaixo depois, ele foi emitido pela doutora Evelyn, da Fundacentro de Curitiba. A Fundacentro vem desenvolvendo um trabalho em Santa Catarina, onde demonstra que mais de 65% dos pescadores já têm problema de audição em grau elevado. Sem contar os outros problemas de saúde que nós também vamos ver à frente. Pode passar. E ela ainda faz em outro documento a questão que nós fizemos lá, sobre o tanto de dias que um pescador trabalha até se aposentar. Mais na frente, sem contar essa questão de que ele trabalha 12 horas, 24 horas ou 28 dias por mês, né? Então vem toda uma somatória que os senhores estão vendo, mas a diferença de um trabalhador na pesca para um trabalhador em terra para se aposentar está logo abaixo. Pode passar. A diferença para um pescador se aposentar, para qualquer outro trabalhador em terra, ele tem que trabalhar 61.870 horas a mais do que qualquer outro trabalhador. Isso são dados da Fundacentro. Esse é o documento que a doutora Evelyn assina. Pode passar. Isso é uma outra verdade, ou seja, nós não temos como pescador o nosso direito de convívio social, nós não temos sábados, domingos, não temos aniversário, não temos dia santo, né? As únicas duas coisas que fazem com que a gente tenha um pouco de tempo junto com a família, ou tempo muito ruim, muito adverso, ou então uma quebra de equipamento ou petrecho de pesca. Pode passar. Essa é a situação que nós dizemos aqui sobre os nossos pescadores na aposentadoria especial, né? Para nós é uma grande injustiça. Como nós colocamos, nós trabalhamos até 61 mil horas até conseguimos nos aposentar. Isso são dados da Fundacentro e nós já fizemos esses dados. E nós não estamos pedindo nada mais do que uma questão de justiça. Revejam, senhores, nos auxiliem, né? De que forma seriam possíveis os senadores nos apoiar somente em questão de leis, a gente sabe, mas a gente precisa do apoio dos senadores e dos deputados para que isso seja revisto, né? Nós não queremos ter em Santa Catarina o que acontece nos dias de hoje. Mais de 1/3 dos nossos profissionais já abandonaram o setor. Já temos muitas embarcações paralisadas por falta de mão de obra. E eu não pedi ao meu irmão, o último açaí da minha família do setor pesqueiro, para ficar. Porque se ele fica na pesca, ele vai continuar na mesma agrura que eu me encontro e os meus companheiros também. Meu irmão teve uma possibilidade. Estou indo para um barco de apoio junto à Petrobras. Vai com Deus, é melhor para ti, para a tua família, é menos um pescador a sofrer da forma como a gente está. E nós gostaríamos que os senhores revissem essa posição da aposentadoria, como também da questão dos defesos, né? São 5 meses ao ano, sem nada para fazer, para minimizar a situação de pescador e sua família. Pode passar mais uma vez. Aqui, como a doutora Eva tinha colocado, as principais problemáticas adquiridas pelo pescador na atividade. Dores de colunas e articulações. 70% já não consegue mais realizar faina de pesca. Os senhores sabem que a pesca é toda ela desenvolvida com um esforço físico muito grande da coluna e de todas as partes ósseas dos pescadores. Então, o problema de articulação e coluna, isso já chega a mais de 70% depois de 20 anos de trabalho. E nós temos que trabalhar aquele montante. Pode passar. A perda de visão pelos raios solares de reflexo,
a perda de audição pelos roncos dos motores, que já atinge a mais de 60%, e um outro problema que se agrava dia após dia, que as pessoas não gostam de falar e nem mesmo de mencionar que tem um problema, da labirintite. Pescador, depois de 20 anos, começa a sofrer enormemente pelo problema da instabilidade da embarcação. Pode passar. Depois disso tudo, as agruras novamente impostas pelos defesos. Né? Pode passar para frente. Essa agrura está aqui bem colocada, senhores. Nós temos que respeitar, em 14 anos, 175 meses de defeso. E nós respeitar 175 meses. São meses. Tá? E desses 175, a gente só tem direito a seguro-desemprego como seletista, 45 parcelas. Então, nesse montante de 14 anos, nós passamos 11 anos sem nenhum benefício em troca por estarmos respeitando os defesos impostos pelo governo federal. São 11 anos sem nenhum benefício. Pode passar. Aqui vai um desabafo. Nós nos entendemos, né, que estamos sendo eliminados do conceito de seres humanos e trabalhadores, e aí a gente faz a colocação ali com os pescadores, pagar nossas contas ou dar comida ao filho, né, porque são muitos meses, são muitas dívidas acumuladas. Pode passar. Num cerco desse, uma tripulação de 6 homens não consegue realizar todos os trabalhos em menos de 6 horas sem descanso algum. Nem para cafezinho, nem para nada. Se quiser tomar cafezinho, que tome após o lance e todo ele guardado e devidamente acondicionado. Pode passar. Pode passar. No caso da sardinha verdadeira, a cada 10 toneladas se emprega 1 hora e 30 minutos de serviço. Sendo que para uma boa pescaria a gente conta como 80 toneladas no mínimo. E isso, serviço direto e ininterrupto. Pode passar? Pode passar. Essa é a pesca do camarão, né? O camarão no sul. Os pescadores mais velhos, a tripulação já não gosta nem de que eles façam parte da tripulação, porque eles já não tem nem como condições de realizar o trabalho. Então, o que se usa muito nessa pesca, quando a pesca do camarão no sul é ótimo, são trabalhadores naquela faixa etária. De 18 até 25 anos são os mais procurados. Pode passar. Novamente, pode passar novamente. Situação da pesca com o MPA e os pescadores. Os pescadores industriais ficaram muito contentes quando o governo fez a criação da SEAP e hoje MPA. Mas existem dificuldades impostas por esse setor pelo MPA. Pode passar novamente, só para chegar no finalmente já. Essas são situações absurdas impostas pelo MPA que estão a dificultar a vida do pescador. Além do defeso, da aposentadoria, ainda tem essas problemáticas. Tainha, que não podemos capturar de jeito nenhum, porque o Ministério do Meio Ambiente e o MMA nos proíbe. Aonde tem tainha, nós não podemos pescar, pode passar. Né? Temos a questão também dos limites a 60 licenças, são outro problema que os pescadores querem trabalhar e o MPA nos proíbe, novamente. Descarte em alto mar, senhores, já passamos de 26 mil toneladas de pescado jogadas fora em alto mar como lixo e que poderiam ser utilizadas para o consumo humano. E são determinações do MPA e do MMA, ou seja, nós estamos jogando peixe como lixo já num montante de 26 mil toneladas anos. Né? E aí nós temos a abadicação, que era um outro provento que os pescadores tinham, que hoje já não são mais possíveis, porque o MPA e o MMA nos proibiu. Pode passar. Falta de representação. Essa questão do Fênix foi uma situação criada lá lá fora internacionalmente e trazida para cá por pessoas que não têm conhecimento do setor pesqueiro nacional, dizendo que a gente pratica essa prática aí. Ou seja, se a gente consome mais de 40 toneladas de pescado por mês de cação, por que vamos jogar o cação fora? Se ele chega até 4, 5 reais o quilo no comércio nacional, é porque é um pescador bom. Ninguém iria jogar isso fora.
Novamente, pode passar? A licença de camarão pitu e cristalino também veio com descarte fora, ou seja, você só pode tirar o camarão pitu e o cristalino e tem que jogar toda a fauna acompanhante fora em alto mar, como se fosse lixo, sendo que 60% ou 70% desse produto é fauna acompanhante em qualquer lance. Pode passar? E aí, pessoal, né? Nós queremos e vamos continuar lutando pela essa categoria. O setor pesqueiro, os pescadores, os industriais, os armadores precisam da atenção do Senado. São muitos os problemas criados hoje, muitas dificuldades, mas que a gente quer, como trabalhador, ainda continuar nessa luta de dizermos, ainda vimos, ou então queremos ver uma luz no fim do túnel. Seria isso. Obrigado. Muito obrigado, senhor Manuel Xavier de Maria, agradecendo a sua participação, e de imediato concedo a palavra ao senhor Giovanni Monteiro, presidente do Sindicato dos Armadores da Indústria de Pesca de Itajaí, região. Bom dia a todos. Eu queria agradecer ao presidente da mesa, Valdemar Moca, também, principalmente ao senador Paim, que nos atendeu ao pleito da audiência pública. Agradecer nosso amigo, eu continuo a chamá-lo ainda de ministro Gregolin, ou particularmente de Grego, nosso grande amigo, que sabe da batalha que os trabalhadores e os industriais, armadores e indústrias passam com o setor, a grande problemática da gestão pesqueira. Armando, eu vou corrigir um pouquinho a tua fala, Armando. Nós não somos mandados por 2 cachorros. Nós temos mais de 5, porque a pesca ela fica submissa à Marinha, Ministério da Pesca, Meio Ambiente, Ministério da Agricultura, Ministério do Trabalho, MIDIC e mais uma série de relações. E todos eles botando entraves na pesca. Uma pergunta que eu sempre falo. Eu vou lhe interromper, porque isso tem tudo para dar confusão. Ele disse o seguinte: cachorro que tem 2 donos morre de fome. Então, eu vou corrigir. Estamos morrendo de fome. Senão, o cachorro que tem 5 donos. Senão você vai acabar ofendendo gente aí e vai me criar um mal-estar aí para depois ter que explicar essa cumprimento do presidente, porque a impressão aqui foi essa. Vossa Excelência agora explicou que não é essa a intenção. Não, positivo. É só para falar realmente os grandes entraves que existem. Então, nós temos um grande problema na captura, sempre há restrições ao meio ambiente, sem qualquer estudo, né? Os estudos são da década de 70, 80, e restrições com pesca de sardinha. Há mais de 4 anos nós tivemos o próprio IBAMA falando de uma recomendação que teríamos que fazer uma moratória da pesca de sardinha por 20 meses. Nós fomos atrás dos dados com conserveiras, levantamos os dados de produção. E nesses últimos 4 anos, presidente, senador, nesse último ano passou, nós passamos das mais de 100 mil toneladas de captura de sardinha. Então, nós temos realmente muito peixe. Queria agradecer nossos associados, os presidentes do sindicato, agradecer ao nosso presidente de CONEP, Armando Bullen, todos os demais que estão aí representando o nosso setor. Não vou me estender, porque 10 minutos é muito tempo, mas acaba sendo muito pouco tempo. Eu gostaria de... Na verdade são 12, eu estou dando 2 de tolerância. Gostaria de agradecer ao nosso deputado federal, o secretário João Rodrigues, que dá um excelente apoio, e toda vez que o setor pleiteia, seja ele camarão importado ou problemática de sardinha importada, prontamente ele se coloca à disposição do nosso setor, junto ao governador, buscando os pleitos nosso ao governador. Eu só queria deixar registrado aqui, nós vamos mostrando o vídeo. Por favor, a gente vai mostrando o vídeo e apresentando. Enquanto prepara o vídeo, eu gostaria de... Vamos mostrar o que é o vídeo da pesca industrial, então. A pesca é uma atividade econômica que produz alimentos em mares, rios e outros ambientes onde ecossistemas aquáticos saudáveis produzam vida. Ocupa praticamente todas as áreas costeiras dos oceanos e produz 1/4 de toda a proteína animal consumida pela população mundial. A pesca nasce nos estaleiros, onde são construídos os barcos. Além de seus proprietários, ela emprega encarregados, carpinteiros, calafates, caldeireiros, oficiais de montagem mecânica, torneiros mecânicos, eletrotécnicos, pintores, serviços de fibra de vidro, tratamentos de metais,
fabricantes de hélices e o respectivo comércio, que fornece todos esses materiais, assim como um pequeno comércio periférico que cerca os estaleiros. Uma vez na água, o barco precisa ser equipado para trabalhar. Dessa forma, emprega em oficinas mecânicas especializadas, oficinas de manutenção, comércio de eletrônicos, fábricas de caixas reversoras e motores. E também em fábricas de panagem de rede, anzóis, boias, monofilamentos, cordas variadas, manilhas, descolchadores, moitões, roldanas, EPIs, barracões para montagem de redes, lojas especializadas em materiais específicos de pesca, despachantes marítimos, postos especializados em comércio de óleo diesel marítimo, fábricas de gelo, fornecedores de rancho, entre outros. Quando a embarcação chega com o bendito fruto do seu trabalho, ela emprega também vigias, estivadores, mulheres para a seleção de peixes, balanceiros, cargueiros, geladores, caminhoneiros, nossos clientes e seus funcionários, que quase sempre são grandes processadores que geram emprego beneficiando, embalando e distribuindo nossa produção Brasil afora, criando mais empregos na ponta final do varejo. O coração de tudo isso é o pescador. Não fosse seu sacrifício em enfrentar mares para garantir o sustento de sua família, trazendo alimentos da melhor qualidade, com o menor custo ambiental, toda essa cadeia não existiria. Mas de alguns anos para cá, vários fatores estão desestimulando a formação de novos pescadores. A concorrência desleal de produtos oriundos de países com custos de produção totalmente subsidiados, os erros de gestão cometidos pelos ministérios envolvidos por não cumprirem a gestão compartilhada prevista na lei, assim como a falta de amparo na legislação que impede a partilha de lucros. Soma-se a isso a falta de seguro defeso para os períodos de paralisação para a recomposição dos estoques, o fim da aposentadoria especial, bem como o fator previdenciário. Muitas vezes, isso obriga profissionais de idade avançada a retornar ao mar para garantir a sua sobrevivência, ameaçando o futuro de uma das profissões mais antigas do mundo. O tempo está se estendendo, vamos lá. Pesca industrial e suas potencialidades. Muitos senhores não sabem o motivo dessa grande audiência, mas isso motivou, principalmente ao Manuel e a mim, e depois com o apoio do CONEP, presidente Armando Gabriel. Ano passado houve uma denúncia de uma ONG no Senado sobre a pesca. E essa grande ONG internacional, ela falava que toda a pesca era conduzida por máfias. Isso está gravado nessa casa, infelizmente essa audiência foi nessa casa aqui, onde ele sofreu audiência e muitos dos senhores, infelizmente, foram enganados. Nessa denúncia, falava-se que o Brasil fazia um finning, como o Manuel falou, e essa é uma grande inverdade absurda no Brasil. O Brasil é o maior importador de peixe, de cações e tubarões do mundo. O Brasil hoje importa mais de 40 mil toneladas de peixe, de tubarões, e é um dos peixes muito consumido pelo brasileiro. Existem várias espécies, infelizmente, como o Manuel, mais de 30 mil toneladas estão sendo descartadas. Espécies como chernes, peixes nobríssimos, cações anjos, violas e muitos cações que iriam para a mesa do consumidor. E esse peixe sendo descartado, ele causa um grande prejuízo ao pescador, ao armador e à indústria. A grande mentira é tanto que os dados do MIDIC, e aí está a planilha do CONEP, que o Brasil importa muito cação e é consumido os cações. Próximo, por favor. Nas mentiras, eles atacavam a pesca de arrasto e mostravam embarcações e tranheiras, mas essa não é nenhuma tranheira brasileira, essas são tranheiras do exterior. Próximo, por favor. Ele falava em embarcações de arrasto, muitos dos senhores não conhecem, mas quem é do setor conhece que essas são embarcações de mar, e se vocês olharem na proa das embarcações, elas estão ancoradas na beira da praia devido ao mau tempo na costa do Rio Grande, mas ele falava que pesca de arrasto, ele atacava seriamente a pesca de arrasto. Próximo, por favor.
ele alegou nessa casa que o trabalho é semi-escravo. Acho que nós temos grandes testemunhas aqui da federação e pescadores. Normalmente, regiões à parte, os pisos salariais são de 800, 900, na nossa região em torno de 1.300, 400 reais. Então, não existe trabalho escravo. O próximo, por favor. Então, nós temos grandes potencialidades e dificuldades. Vou resumir rapidamente. Principais polos industriais: Belém, né, na região norte, Natal, Fortaleza, na região nordeste, Rio de Janeiro e Santos, na região sudeste, Itajaí, Navegantes, Laguna e Rio Grande, na região sul. Embarcações industriais, segundo o Ministério da Pesca, existem 5.000 embarcações. Empresas em armadores, 500 empresas, tanto jurídicas como físicas. Número de pescadores embarcados, né? Eu pulei indústrias brasileiras cifadas, existem 328 indústrias, conforme o Ministério da Agricultura. Número de pescadores embarcados no Brasil são 50.000. E para cada pescador, ele é gerado 8 empregos em terra, tudo aquilo que o vídeo mostrou, desde os estaleiros, as pessoas que processam peixe, indústria, manipulação, venda de pescados. É uma relação de emprego direta de 500.000 empregos. A produção de pescados da pesca extrativa marinha, ela hoje, oficialmente, 400.000 toneladas. Esse dado é muito mais. As nossas estatísticas são grande falha. Gregolin tentou arrumar muito isso aí na estatística. Infelizmente, até hoje, Gregolin, nós temos essa grande falha na estatística brasileira, que nós capturamos muito mais. Então, esse é o nível ali do... Voltando ao número de embarcações, você já vai passar? Pode passar, por favor. Continuamos, né? Indústria de processamento. Em Santa Catarina, nós temos capacidade instalada de 120.000 toneladas de frigorífico. Produção de congelados, filés, postas inteiro, 400.000 toneladas a ano, nacional e importado. Volto a frisar na parte de estatística, até hoje nós continuamos sem a estatística brasileira. Desde o ano passado, a Universidade do Vale do Itajaí, o João, inclusive, colocou uma verba no orçamento, não existe estatística no Brasil, essa é uma grande falha. Uma vez, senhores, que falha a estatística, cai o número de produção e automaticamente o Ministério do Meio Ambiente vai falar que caiu a produção, os peixes estão em extinção e todos nós vamos sofrer. Uma vez que não é considerado a produção de tainha, de sardinha, de curvina, de camarão, todos nós vamos sofrendo e está em extinção e o meio ambiente vai colocando cada vez mais restrições ao nosso setor. Produção, só para frisar, a produção de conserva enlatadas, nós temos 2 grandes enlatadoras na nossa região, uma delas emprega 2.200 pessoas e uma outra 1.500 pessoas, só as enlatadoras de Santa Catarina. São 600 milhões de latas ao ano de sardinha e 300 milhões de latas de atum. O consumo per capita, como o nosso ministro já falou, ele vem subindo ano a ano. O Brasil tem um grande potencial de consumo de pescado e um crescimento, isso que preocupa o grande setor, de 15% ao ano de pescado importado. A origem é essa questionada por vários de nós. Principais recursos pesqueiros: sardinha, camarões, atuns, lagosta, piramutaba, pargo, peixes demersais como curvinas, pescadas e dentre outros mais. Próximo. O que nós precisamos? Como o senhor falou, não é a área, mas uma próxima audiência, mas sei que teremos apoio de vários senadores dessa casa aqui. Modernização e expansão da frota industrial brasileira. Desenvolvimento da pesca oceânica. Isso nós temos colocado diretamente ao nosso Ministério. Renovação da frota com redução naquelas que necessitam diminuir o esforço de pesca. Investimento em qualidade e melhor aproveitamento de captura. Planejamento e políticas que atendam necessidades do setor. Isso é uma ampla discussão com o setor produtivo, e essas discussões têm sido feitas e elas não têm sido discutidas com o setor produtivo, e sempre as normativas acabam sendo decididas entre 2, 3 ou 4 pessoas sem o aval do setor produtivo. E aí começam as limitações de tainha, de sardinha e de vários peixes. A competitividade nos custos de produção em relação à entrada de produtos exportados, isso aí é impossível e desumano competir com o mercado asiático. Próximo. Entraves de desenvolvimento do setor. Captura. Excesso de normas e regulamentações sem o devido conhecimento da situação dos estoques fundamentados no princípio da preocupação. Aconteceu que a gestão pesqueira por 10 anos ficou na mão do IBAMA e eles só aplicam a lei. E a lei fala que na falta de estudo usa-se o princípio da precaução. O Gregolin sofreu muito disso, de várias vezes seus secretários acabaram brigando com o meio ambiente. Então nós temos um grande entrave ali em instrução normativa, que é o calo no setor produtivo.
ela é de 2004. Essa norma, no seu artigo 4º e 5º, ela fala que em 5 anos teriam que haver plano de manejos, estudos, apresentação, qual o estoque. Até hoje, 2004, nós estamos falando de 2009, nós estamos em 2013. 9 anos após a IN, nada é feito, nenhum estudo é feito, e só vem restrições, moratória de sardinha, moratória de tubarões, ocações. O que realmente o Ministério do Meio Ambiente quer? Eles não sabem o quanto realmente nós temos de peixe no mar. Nós temos que urgentemente fazer pesquisa. A ausência de pesquisas continuadas de biologia marinha, avaliação dos estoques, desenvolvimento tecnológico. A ausência de um modelo de estatística pesqueira, como eu já falei. O ambientalismo exagerado sem fundamentação científica e desinformado sobre questões ambientais. Aí todos nós dessa casa somos atacados. Pescadores, armadores, industriais. Acho que isso aqui muito me orgulha estar nessa casa, representando pelo menos o meu setor, e presidente do CONEP, Armando, representando a região sul do CONEP. Acho que chegou a grande hora, esse serve como grande passo da união desse nosso grande setor tão importante que precisa ser respeitado no Brasil. Afinal de contas, nós produzimos um alimento, o alimento mais saudável que existe na face da terra, e a coisa mais importante, com menos impacto. Né? Essa é a grande verdade, menos impacto. Próximo, por favor. Entraves da gestão, como eu já falei, da gestão conjunta, infelizmente, não funciona. É um entrave enorme, se puxa um verdadeiro cabo de guerra entre o Ministério da Pesca e Meio Ambiente. A dificuldade criada pela gestão conjunta no ordenamento pesqueiro, da CTGP e CPGs. A gestão pesqueira deve ser compartilhada com a sociedade civil, como a própria IN 5 de 2004 fala, mas até hoje nós estamos aguardando e vamos sofrendo entraves, né, na tomada de decisões. Esse modelo enfrenta grandes obstáculos para a efetivação, funcionamento e complexidade, e o reconhecimento e legitimação por parte do próprio governo federal. Próximo, por favor. Com as indústrias, elas sofrem enormes problemas. Até hoje, nós necessitamos, com a criação da lei da pesca, a equiparação ao agronegócio, que isso vai reduzir muito o pagamento de impostos em cima da adquirir máquinas novas para inovação, modernização dos parques industriais, uma série de benefícios. Entregamos semana passada novamente ao ministro Gregolin, ao ministro Crivella, a isonomia do PIS e CONFINS como as outras proteínas animais, porque o carne, o frango e o suíno tem, e o pescado é a única proteína animal que não tem isenção do PIS e CONFINS. Precisamos de mais de 6 anos, e o SINDIP tem uma normatização, tem uma liminar, regulamentar o glaze, é o processo que legitima o pescado congelado, e até hoje existe um entrave entre Metro e Ministério da Agricultura. Inexistências, problemas de competitividade, custo de produção relacionados à forte concorrência internacional, o uso de mercado brasileiro de pescado como um dos mais emergentes do mundo, como moeda de troca para exportação de proteínas animais, principalmente oriundos da Ásia. Próximo. Resultado da política de importação sem critérios, afeta toda a cadeia produtiva, desde a produção industrial, com redução de preços, comercialização e consequente diminuição dos lucros, gerando êxito de profissionais, como o Manuel falou, desativação da frota, com fortes prejuízos ao setor. A próxima, por favor. As conclusões, eu acho que a gente vai deixar, tudo isso que eu já discuti, a grande problemática entre a gestão compartilhada. A próxima. Essa é uma parte da IN 5 de 2004, e leia-se lá no artigo 4, com a participação dos órgãos estaduais, comunidade científica, sociedade civil organizada, num prazo máximo de 5 anos a contar da data da publicação. Então, 2004, nós estamos falando em 2013, 9 anos. E o que o Manuel falou, descarte de mais de 30 mil toneladas de pescados. Infelizmente, nós estamos jogando alimento, proteína animal e dinheiro, recurso fora. Isso tem causado Rio Grande, da qual tem representantes, foi um grande polo industrial hoje, sofrendo muito, principalmente naquela região por causa do descarte, e Brasil afora nós sofremos por descarte. Eu gostaria de agradecer a todos. Esse vídeo são 20 segundos do que ocorre nas embarcações, do descarte ao mar, por favor. A realidade que o SINDIP há mais de 4 anos tem feito com a Universidade do Vale do Itajaí
embarque simultâneo de observadores, pessoas credenciadas pelas universidades. Só o vídeo para finalizar. Sim. Tá bom. Obrigado, presidente. Isso que acontece lance a lance de cada barco nosso, seja ele de arrasto, de emale, toneladas e toneladas de peixe estão sendo jogadas fora. Lamentavelmente, o Ministério do Meio Ambiente não faz pesquisa e trava o Ministério da Pesca falando dessa realidade. Senhores, eu gostaria de agradecer a todos vocês pelo apoio e como eu apoio a nossa luta. E como eu sempre gosto de terminar na palavra do presidente, a gente faz tudo isso com muito amor à pesca. Obrigado. Eu quero agradecer a participação do Giovanni e passar a palavra de imediato ao vice-presidente do Conselho Nacional de Pesca e Aquicultura, o senhor Gabriel de Araújo. O senhor poupou de dizer o sobrenome, que causava, estava difícil, né, presidente? Bem, eu quero agradecer ao convite, o presidente Moca, do Senado, o senador Moca. Quero aqui agradecer ao senador Paim. Eu acho, senador, que esse é um novo marco, né? Um novo marco para a mobilização desta casa e do setor produtivo. Essa sua iniciativa foi de extrema importância para o setor de pesca industrial e empresarial desse país. O senhor talvez não tenha ideia da importância do que representa isso e de estar toda essa comunidade aqui reunida, discutindo e apresentando o setor para o Senado e para o Congresso Nacional, né? O nosso ministro Gregolin, que realmente cumpriu um papel histórico fundamental em conseguir viabilizar realmente uma estrutura do Ministério, não só criar o Ministério, mas criar as estruturas para que isso acontecesse, sabe do que é dessa importância. Bem, mas eu creio que a grande questão que nós temos que debater aqui, né, apesar de se falar da questão da aposentadoria, há uma questão muito mais geral, que é o que tem sido a tônica dos debates aqui. É justamente como a gente transformar o que é potencialidade, isso que é colocado em toda reunião, todo debate, todo evento que se fala da pesca e da aquicultura desse Brasil, coloca-se o Brasil como potencial. 18% da água doce disponível do planeta está no Brasil. Existe 8.500 quilômetros de costa, 3,4 milhões de quilômetros quadrados de zona econômica exclusiva. Ou seja, nós temos potencialidades e ficamos o tempo todo debatendo potencialidades. Hoje foi mostrado aqui, está aqui presente, a nossa força produtiva para transformar essa potencialidade em alimentos, emprego e renda. Essa é a questão básica que a gente tem. Como o Brasil está preparado, como o Brasil está estruturado, como o nosso setor, como o nosso país está pronto para poder buscar essas potencialidades e transformar e fazer com que o país assegure e assuma o seu papel de um país pesqueiro, de um país oceânico, de um país aquícola. O Brasil precisa acordar para isso. Precisa deixar dessa visão, não sou potencial, tenho um recurso, mas como? Como a gente está preparado? E aí vem uma questão básica, fundamental, senador. O nosso problema é informação. É impossível. Não é possível que hoje a gente tenha um vídeo como esse, esteja apresentando no Senado qual é a pesca, como é que se dá a cadeia produtiva da pesca numa da região mais desenvolvida do país, da pesca, que é a região sul. Muita gente está sendo apresentada a essa atividade. Essa linguagem é uma linguagem nova. E isso eu atribuo, essa desinformação, eu atribuo justamente a essa descontinuidade da gestão pública da pesca e da aquicultura no Brasil. E eu vou dar um exemplo aqui muito claro. O que aconteceu com a atividade de pesca? A partir de 60, quando foi criada a SUDEP e uma política de desenvolvimento para industrial e empresarial,
né? A SUDEP teve um período, em 85 foi extinta, assumiu o IBAMA por 10 anos. Estamos de volta com o Senado agora. São 10 horas e 31 minutos. Você estava assistindo a audiência pública na Comissão de Assuntos Sociais sobre a aposentadoria especial de pescadores e o período de defesa.